Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional. Obrigado por fazer parte deste momento tão especial que são os nossos devocionais. Estamos hoje no capítulo de número 5 do Evangelho de João. Obrigado por ontem vocês terem participado também da ceia e entendido que o Senhor Deus procura adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Tomara que você continue conosco até chegar no livro de Apocalipse. E tomara que você não desanime quando chegar em Apocalipse, aí começar conosco lá no livro de Gênesis. E aí nós vamos andar por toda a Bíblia Sagrada. Como nós iremos aprender. É apenas o começo de uma grande história, de algo que ficará marcado no coração de todas as pessoas. E hoje eu quero falar de João, capítulo número 5. Vai dizer assim para nós, primeiramente, a cura de um homem enfermo no tanque de Betesda. Vamos fazer a leitura. Convido a você. Espírito Santo, nos dê entendimento, sabedoria, que lendo as Sagradas Escrituras, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinando e ministrando a sua verdade. Em o nome de Jesus, é o pedido da nossa alma. Amém. Diz assim o texto sagrado: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres, ou 5 pavimentos. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que descia no tanque, após o movimento da água, era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse ao paralítico: queres ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ajuda a entrar no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou tentando descer, desce outro antes de mim. E o Senhor Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E logo aquele homem ficou são. Tomou a sua cama e andava. E aquele dia era sábado. Você percebe que este homem estava esperando que alguém o ajudasse. 38 anos esperando. Jesus passa por ali na grande oportunidade da vida daquele homem. Numa conversa, Jesus disse: você quer ficar curado? Ele disse: sim, querer eu quero, mas não tem ninguém que me ajude, porque todos aqui têm as suas necessidades. Enquanto eu vou tentando descer, outros descem na minha frente. E Jesus então nos dá uma grande lição. Se você quer um milagre, você não pode ficar esperando por pessoas. Você tem que confiar na palavra de Deus. E assim, aquele homem se levantou, confiando nas palavras de Jesus, e andou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. Mesmo sem olhar para as suas dificuldades, porque ele poderia dizer: Senhor, como eu posso pegar a minha cama se eu sou paralítico? Eu não consigo nem ficar em pé direito, como é que eu vou pegar a minha cama? Existem pessoas que às vezes Deus fala ao coração dela para fazer alguma coisa, para crer de alguma maneira, e ela coloca o problema dela na frente. Veja que a primeira coisa que o Senhor disse foi:
eu não tenho ninguém que me ajude. E quando Jesus disse, você não precisa de ajuda de ninguém, você só precisa se levantar, pegar a tua cama e partir para a tua casa. E foi exatamente o que o homem fez. E por ser aquele dia sábado, os judeus disseram àquele homem que estava agora carregando a sua cama indo para casa curado. E os judeus disseram, você não pode carregar a tua cama porque hoje é sábado. E o homem respondeu e disse, amigo, aquele que me curou me disse, toma a tua cama e anda. E perguntaram, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver muita gente. Depois disso, Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior a você. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o curara. Veja bem, uma coisa interessante, esse homem foi curado e não se apartou do templo, não, ele foi curado e agora ele vai para o templo. Veja, tempos depois, Jesus o encontra no templo. Não precisa nem dizer, né, o que ele estava fazendo no templo. Quer dizer, a cura daquele homem fez com que ele se aproximasse ainda mais de Deus. Quantas pessoas querem um milagre? E o milagre, quando recebido, vai te aproximar de Deus? Ou você vai dar a obra como realizada e dizer, bom, agora eu não preciso mais, porque graças a Deus eu já alcancei o que eu desejava. Não faça de Deus um grande mercado, onde você entra e pega apenas o que você está precisando. Mas ande com Jesus. E Jesus disse ao homem, no verso 14, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Não era a primeira vez, talvez, que aquele homem estivesse naquela situação. Agora vamos ver, honrando o pai e o filho. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, procurando matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado, e eles guardavam o sábado, e porque Jesus curava no sábado, agora eles começaram a perseguir Jesus. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quer dizer, o pai trabalha até no dia de sábado, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondendo disse-lhe, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Aqui Jesus está falando do momento em que ele iria morrer e entregar-se por nós no Calvário. Verso 22, e também o pai, o filho, e também o pai a ninguém julga, mas deu o juízo todo ao filho. Deus não julga ninguém. Quem vai julgar é o filho, tá? Para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é
o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, ouvirão a voz de Deus. É que interessante lembrar, eu até fiz um comentário domingo na igreja, falando que as pessoas, elas amam a Deus, ou pelo menos dizem que amam a Deus. Existem pessoas que amam a Deus, mas despreza a Jesus. É possível uma pessoa amar a Deus e não amar Jesus, principalmente a religião. A religião ensina as pessoas a amar a Deus e não amar a Jesus, ou seja, desprezar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, é impossível uma pessoa amar a Jesus e não amar a Deus, mas é possível que uma pessoa ame a Deus e não ame a Jesus. Agora, se a pessoa amar a Deus e não amar a Jesus, ela terá problema na eternidade, porque o julgamento na eternidade vai estar por conta de quem? De Jesus. Por isso, nós estamos aprendendo aqui nesse capítulo, amar a Jesus. E, consequentemente, quem ama a Jesus, ama a Deus. E quem ama a Jesus, quem ama a Deus, Jesus diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Quer dizer, o Senhor vem compartilhar a sua vida conosco. Portanto, é importante você que está fazendo essa leitura conosco, observe isso. Se você parar ao redor do mundo, existem muitas pessoas que amam a Deus, mas elas não amam a Jesus. Quando você pergunta, e Jesus? Ela fala, não, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Jesus. Jesus para mim foi uma pessoa, gente boa, fez muitas coisas maravilhosas, foi como um profeta, enfim. Mas nós temos que amar somente a Deus. Aí nós entendemos, porque veja, se a pessoa amar a Deus e não amar Jesus, e no dia do juízo, como é que vai ficar? Quando ela chegar diante de Jesus e se ela desonrou a Jesus enquanto viveu na terra, é aí que terá grandes problemas. Por isso, eu sempre digo aqui e vou dizer, não despreze a Jesus, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Continuando então, Jesus continuou dizendo, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, disse Jesus. Como ouço, assim julgo, e o meu Pai e o meu juiz é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. E há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vós salveis. E aí, ele continua dizendo, ele era, falando de João, a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, que o Pai me enviou. Jesus está dizendo, vocês não amavam a João? Sim. E por que vocês não me amam? Por que vocês não me recebem, se vocês receberam João Batista como um profeta? Eu, porém, disse Jesus, não recebo o testemunho que vem de homem, mas digo isto, para que vos salveis. João era a candeia que ardia, iluminava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo, mas com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar,
as mesmas obras que eu faço, testifica de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a voz, nem a sua voz, e nem ouvistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, vocês não creram. Não tem como a palavra de Deus permanecer em vocês, se vocês não acreditarem naquele que Deus enviou. E aí, no versículo 39, ele diz assim: vocês examinais as Escrituras, não é isso? Porque vocês cuidais ter nela a vida eterna, correto? E são as Escrituras que de mim testificam. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não entendo vocês. Como é que vocês examinam as Escrituras? Porque vocês acreditam que examinando as Escrituras, pelas Escrituras, vocês terão a vida eterna. Agora, são as Escrituras que falam de mim. E Jesus estava dizendo: eu não estou entendendo vocês. Como pode vocês crerem nas Escrituras e as Escrituras testificar de mim e vocês não creem em mim? É interessante isso, né? E aí Jesus disse a eles: vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não estão vindo a mim para ter vida, sabe? Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Vocês trabalham muito por causa da religião. Aqui Jesus estava falando com os religiosos da época, que questionou a ele pelo fato de ele ter curado um homem paralítico no sábado, porque eles diziam: no sábado não se pode curar ninguém. E Jesus, afirmando, dizia: não tem nada a ver, eu sou maior do que o sábado. E então Jesus disse mais: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitam. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, eu tenho certeza que vocês vão aceitar. Olha que interessante o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: eu vim representando o Pai, representando o que diz a Escritura, e aí vocês não querem me aceitar. Mas eu tenho certeza, se alguém vier em nome próprio, dizendo: eu sou o Messias enviado de Deus, vocês vão acreditar nele. Aí Jesus vira para eles e diz assim no versículo 44: como podeis crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem de Deus? Vocês não têm como crer, porque vocês procuram as coisas materiais, e não as espirituais. Eu vim de Deus e vocês não me reconhecem. Se alguém vier em nome próprio, falando das coisas naturais, vocês vão acreditar. Sabe por quê? Porque vocês não têm o amor de Deus. E aí Jesus disse: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Sabe quem é que vai acusar vocês? Moisés. Moisés. Por quê? Moisés escreveu. E vocês não acreditam. Vocês acreditam na palavra, mas quando se fala a respeito de mim, vocês não acreditam. Porque se vós cresceis em Moisés, Jesus está dizendo, quer saber? Versículo 46. Na verdade, nem Moisés vocês creem. Vocês estão sendo hipócritas, vocês estão sendo falsos, vocês estão sendo atores, vocês estão sendo fingidos. Nem Moisés vocês creem. Porque se vocês crescem em Moisés, vocês creríeis em mim. Porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu sobre mim. E Jesus está dizendo, como é que vocês podem acreditar no que disse Moisés e não acreditar no que eu estou falando, se Moisés escreveu sobre mim? E aí Jesus disse assim, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vocês têm os escritos de Moisés,
e vocês não creem, como é que vocês vão crer no que eu estou falando? E aí Jesus partiu para outro lado, para a Galileia. Então você percebe que tudo isso aqui, porque Jesus cura o homem no sábado, e eles começam a acusar Jesus, dizendo que no sábado não poderia curar, que aquele homem não poderia carregar a sua cama porque era sábado. E aí Jesus ensina que às vezes as pessoas acreditam, se apegam em coisas materiais e esquecem de apegar muito mais em Deus. Volto a repetir, é possível uma pessoa dizer que ama a Deus sem, no entanto, amar a Jesus. Tá? Só que a pessoa que ama a Deus e despreza Jesus e a sua palavra, essa pessoa terá problemas na eternidade. Porque o juízo, depois da morte, o juízo vai estar nas mãos de Jesus. E aí? Como é que fica a vida daqueles que diziam que amavam o Pai, mas desprezavam o Filho? Portanto, esse capítulo 5 aqui nos ensina a amar o Filho, amar a Jesus e crer nas suas palavras. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai, que bom que a sua palavra nos ensina. Que bom que nós estamos entendendo que não é correto dizer que ama a Deus sem, no entanto, amar a Jesus. Por isso eu te agradeço, porque nós estamos aprendendo a amar a Jesus e, consequentemente, quem ama Jesus ama a Deus, porque não tem como alguém dizer que ama a Jesus e não amar o Pai, e não amar a sua palavra. Agora, tem como os religiosos dizerem que ama a Deus, mas que não crê nesse negócio de Bíblia, de igreja, de religião, e que eles não acreditam nesse negócio de Jesus. Sim, Pai, infelizmente é possível alguém acreditar em Deus, mas não crer no Senhor Jesus. Só que, claro está, a pessoa que diz, eu creio em Deus, mas não acredito na Bíblia, ou não acredito nas Escrituras, ou não me envolvo com esse negócio de fé cristã, eu acho isso um fanatismo, essa pessoa terá grandes problemas na eternidade. Portanto, eu te peço, meu Senhor, que abra os olhos de todos que estão fazendo conosco essa leitura. Eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude a entender que cada dia nós precisamos amar mais e mais aquele que é o Senhor das nossas vidas. Obrigado, e assim eu te peço, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Maravilhas, graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Daqui a pouco, aliás, amanhã, nós já vamos para o capítulo 6. No capítulo 6 de João, nós vamos ver que Jesus começa a falar mais forte acerca de ouvi-lo e de receber as suas palavras e crer nas suas palavras e viver as suas palavras. E nós vamos perceber que algumas pessoas não andam mais com Jesus, elas deixam de andar com Jesus, elas abandonam a Jesus porque elas estavam seguindo Jesus por causa dos milagres, e Jesus agora diz, não vai ter mais pão, não vai ter mais peixe, agora vocês vão ter que se alimentar da minha palavra. E algumas pessoas acabaram deixando de andar com Jesus. Nós vamos ver isso no capítulo 6, são 71 versículos. Acredito eu que é o capítulo maior do Evangelho de João, tá? Mas será de extrema importância para conhecermos a vontade de Deus, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e até o nosso próximo devocional. Até lá.